Estamos de volta e agora a gente traz uma declaração do presidente Lula que disse hoje ser mais fácil acreditar numa mentira porque a verdade precisa de provas para serem aceitas. Essa fala aconteceu durante a cerimônia de 90 anos do salário mínimo. Vamos acompanhar. É fácil acreditar numa mentira, porque na verdade você tem que provar. A mentira você não tem que provar. Eu falo que o cara não presta, você acredita. Você nem conhece o cara, por que você acredita? É preciso que a gente não se permita virar algoritmo. Nós somos seres humanos, nós temos sentimento, nós temos coração, nós temos solidariedade. A gente não pode ficar sendo algoritmo robotizado pelos que eles querem que a gente veja e que a gente acredite todo dia. É preciso que a gente se lembre que vai ter uma eleição. E é importante se lembrar que se a gente não for esperto, a mentira vencerá a verdade. Tá, então, Alexandre, declaração de agora há pouco do presidente Lula nesse evento sobre os 90 anos do salário mínimo. Temos que ser espertos no ano eleitoral. O presidente Lula é um especialista em definições de mentira, né? Ele já citou a mãe dele, que dizia que a mentira voa, a verdade se arrasta. Ele citou o Jaime Lerner, certa vez, corrigindo, dizendo, puxa, mas você fica dizendo aí que são milhares de meninos de rua, se fosse assim, a gente não conseguiria entrar na rua. Não, a gente diz, o pessoal não vai aceitando, a gente larga qualquer número, vai aceitando. Ele é um especialista nisso. Então, é um assunto de que ele realmente entende. É um hábil sofista. Ele parece que está defendendo a verdade. Na verdade, ele está dizendo, olha, como eu defendo a verdade, podem crer em mim. Aí fica mais fácil. Há certos presidentes, artistas que sabem muito bem que para mentir convincentemente, a primeira coisa a fazer é convencer-se da própria mentira. Aí se mente convincentemente, usando termos como somos seres humanos, ou não somos algoritmos, não somos robôs. Temos que decidir, sim, temos que decidir, temos que aprender a separar a verdade e a mentira. A verdade é fácil, porque a verdade é a realidade, não precisa de prova. A verdade é evidente. Agora, a mentira provoca uma série de outros atos, de outras mentiras, para que se possa comprovar a mentira. O mentiroso se enrola sempre, em outras palavras. De certa forma, o presidente estava ali atacando as redes sociais, né? O Alexandre tem toda a razão. É a mente mais do que respira. Eu publiquei nesta edição da Revista Oeste boa parte do diálogo comovente entre o presidente Lula e os vencedores do Globo de Ouro, né? O ator Wagner Moura e o produtor do filme Vencedor, que não escapa agora, Kleber Mendonça. É uma coisa incrível, os três canastrões conversando. E começa pelo seguinte, o Wagner Moura, eu me lembro do senhor. O senhor é um presidente que conversa com artistas, que conversa sobre cultura. E isso é muito bom. E o Lula, ele falava, eu me lembro das sessões de cinema que o senhor organizava. De novo, o Lula só assiste filme brasileiro quando ele é obrigado a assistir, alguma solenidade requer isso aí, ou a preguiça. Ele só acompanha filme brasileiro porque ele não consegue acompanhar o ritmo da legenda. Não estou fazendo piada. Você bota uma legenda, pode ser com a maior lentidão. Ali ele não acompanha, ele não sabe ler, ele acha que ler é pior que exercício em esteira, ele não sabe escrever, ele não sabe nada. Ele foi apresentado como um expoente da cultura brasileira. Aí eles conversam sobre cinema e tem frases do tipo, e agora vamos para o Oscar. Tá? E tudo isso por causa de 8 milhões, né? Que foram emprestados. Ali era isso que interessava. Mas se você ouve o Lula falando de cinema, você tem a impressão de que ele não perde uma peça de teatro interessante. Nunca foi ao teatro na vida. Chance ele tem, mas imagina se ele vai falar sobre isso. Então ficam dois mentirosos adulando e o Lula transformando aí agora a conquista do Oscar na nova Copa do Mundo, né? Porque parece que o Brasil vai ter que repetir a façanha da Suécia em 58, porque senão, de novo a Copa do Mundo vai ser um fiasco muito pior que o do Maracanã, né? E o governo Lula só não será perfeito por causa disso. Teve influência da Janja nesse telefonema? A Janja, ela é intermediária, mas as frases eram assim, oi Kleber, tudo bem? Um beijo.
Isso aí já é uma frase que exige um esforço mental razoável para construir. Diga, Marcílio. Bom, como o Augusto, o Alexandre disseram muito bem, o Lula, ele tem lugar de fala para tratar da mentira. Nossa. Né? E ele sabe, aliás, a última que ele cometeu, vamos dizer assim, foi dizer que vai combater o crime organizado. Essa foi talvez a mais recente. Está pensando em suicídio. Para com isso. Eu me lembro que em 2021, quando aquela biografia do Fernando Moraes foi lançada, do próprio Lula, né, o Fernando Moraes deu uma entrevista que ele estava ressentido, porque ele mandou a biografia para o Lula e o Lula não tinha lido a própria biografia. Imagina só qual é o nível cultural do Lula. No entanto, enquanto ele esteve preso, para a gente continuar aqui no terreno da mentira, disse ele que na prisão leu 40 livros. Mais de 40 livros. Para reduzir a pena. Para reduzir a pena. Lê os clássicos russos. Os clássicos. Não, um dos livros que ele disse ter lido foi O Amor nos Tempos de Cólera, do Gabriel Garcia Marques. E o outro que ele disse que leu foi Um Defeito de Cor, que é um livro que tem 936 páginas. Então, enfim, essa é a pessoa que quer combater a mentira e o crime organizado. Não sei qual dos dois é menos verdade. A iniciativa internacional, liderada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ganhou repercussão neste fim de semana. Trump enviou cartas convidando o presidente Lula e outros líderes para integrarem o chamado Conselho da Paz para a Faixa de Gaza, órgão proposto pelos Estados Unidos para supervisionar a transição política, a segurança e a reconstrução do território após o conflito. A iniciativa surge em meio a debates sobre a forma como atores externos se envolvem em processos políticos e humanitários em regiões de conflito e levanta questões sobre qual seria o papel do Brasil em um fórum internacional desta natureza. O internacionalista Leonardo Paz Neves explica a relação dos Estados Unidos com o Brasil e como isso pode influenciar as eleições brasileiras. Qual o simbolismo desse gesto, desse convite feito ao presidente Lula? A gente vendo aí que ele veio de uma relação, né, que começou bastante conturbada. Primeiro a gente teve aquela questão das taxações, aquela possível inserção mesmo aqui no Brasil por conta do julgamento que estava acontecendo do ex-presidente Jair Bolsonaro. E também há um temor por parte do Brasil, porque a gente tem eleição agora em 2026. Então, existe uma preocupação mesmo do Brasil com o que os Estados Unidos vem fazendo ao redor do mundo. Qual o simbolismo desse convite que foi feito do presidente Donald Trump ao presidente Lula para poder participar desse Conselho de Paz em Gaza? Eu acho que é importante, reconhece um pouco o papel do Brasil nesse aspecto. Eu acho interessante essa trajetória da relação do Brasil e Estados Unidos durante o período Trump, né? Começa com uma situação relativamente fria, né? Você tinha o presidente Lula havia inclusive manifestado preferência pela candidata Kamala Harris naquela época, obviamente criando rusgas com o Trump. O Lula não é convidado para a posse, então começa com uma não dura, mas fria, distante, uma relação. O Brasil, de fato, fica um pouco fora do radar nos primeiros meses do ano. Inclusive, quando você tem aquele Liberation Day, lá se não me engano, dia 2 ou 4 de abril, quando ele bota tarifa em quase todos os países do mundo, o Brasil fica lá na tarifa mínima, 10% esquecido no cantinho, ninguém está pensando muito no Brasil. O Brasil ele entra negativamente no radar mesmo quando a família Bolsonaro tenta apostar, e aí o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro vai aos Estados Unidos e faz um lobby brutal contra o Brasil. E aí sim você vê uma cascata de medidas negativas contra o Brasil, vinda dos Estados Unidos, em função de todo o processo do ex-presidente Bolsonaro e até ele se tornar, ficar réu e virar preso. Então eu acho que assim, a dimensão estrutural, né, da derrocada da relação ali no meio do ano entre o Brasil e os Estados Unidos está na conta da família Bolsonaro para tentar proteger o ex-presidente, né? Quando o governo Trump, especialmente o Trump, percebe que o Bolsonaro já é um pouco fora da cara do baralho e que a sensação é que a família Bolsonaro meio que mentiu pro Trump, né? Acho que a sensação que passa é que eles haviam dito, olha, o Brasil é nosso, a população tá com a gente e se vocês apoiarem, a população vai pra rua e a gente derruba esse governo. Quando o presidente Bolsonaro vai pra prisão, enfim, bota a tornozeleira e 5 pessoas vão pra rua, eu acho que eles percebem, olha, mentiram pra gente, não é muito bem assim essa coisa toda, eles não têm essa força toda lá que eles diziam que tinham. Eu acho que aí quando você começa a ter uma guinada em setembro, e aí tem aquele primeiro encontro de 30 segundos na Assembleia Geral da ONU, onde o Trump começa a ter uma tendência positiva no relacionamento com o presidente Lula em relação ao Brasil. Então, a maior parte das tarifas já caíram, não todas,
todas, mas a maior parte delas já caíram. As leis Magnitsky já caíram também. Tem alguns ministros sem visto ainda, mas me parece que isso no futuro próximo vai acabar sendo resolvido. Tem agora esse convite. Então, eu acho que a tendência é positiva nesse momento, né? Mas, assim, isso pode mudar a qualquer momento. O Trump é um pouco como o vento, né? Então, pode mudar. Mas eu acho que a tendência é positiva. Eu acho que o presidente Lula conseguiu achar um pouco a maneira de se conectar com o presidente Trump. Eu acho que um teste de fogo foi só na Venezuela. Fazia sentido o Brasil ser muito duro na crítica. Teria sido muito duro na crítica qualquer outro presidente americano, mas eu acho que calibrou um pouco, foi crítico, mas não tão duro na questão da Venezuela, o que fez que o Brasil também não voltasse para o radar de forma negativa, e não voltou, tanto é que recebemos esse convite agora, de certa maneira. Então, eu acho que a tendência é positiva, mantido dessa maneira, né, com alguma habilidade do Itamaraty, do presidente Lula, a gente consegue se manter nessa maneira do lado bom, né, do presidente Trump. A grande questão, como você colocou, que eu acho que é uma excelente pergunta, como vai ser na eleição? Nesse momento, não vislumbro uma ação do presidente Trump contra o presidente Lula e a favor da família Bolsonaro, no caso hoje na pessoa do senador Flávio Bolsonaro, que aparentemente é o candidato da família. Eu não vejo isso, mas eu vejo que sim, é bem provável que você tenha as big techs um pouco colocando o peso delas nessa eleição. Isso eu acho que a gente vai assistir bastante, porque essas ainda tem um pouco partido nessa história. Gostou do nosso conteúdo? Compartilha, curta e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e também de acompanhar toda a nossa programação aqui no YouTube.